Como está o seu ambiente de trabalho? A comunicação entre os funcionários é respeitosa? E a gestão? Como ela se comunica com a equipe? Comunicação no trabalho. Hoje nós vamos discutir como ela tem sido feita. Olá, bom dia. O dia a dia corrido, apressado, as várias tarefas, responsabilidades no trabalho, reuniões às vezes longas, problemas pessoais, tudo isso interfere na comunicação dentro das empresas. Aí, um dia a gente acaba sendo ríspido com alguém, usando indiretas, frases tortas com um colega de trabalho. O gestor também peca, não se faz entender e não raramente cobra depois. Você se identificou com alguma dessas situações? Hoje, o consultor e também cientista social Yuri Haas e a psicóloga Sandra Caselato voltam ao Opinião Minas para falar com a gente deste tema. Bom dia para vocês, tudo bem, gente? Bom dia, Érica. Obrigada pelo convite. Imagina, nós aqui de novo. Bom receber vocês. A gente falou da primeira vez que vocês estiveram aqui, há alguns meses, sobre essa questão da comunicação não violenta como um todo, geral, né? Antes de a gente começar a falar da comunicação no trabalho, como ela tem sido feita no trabalho, nos ambientes corporativos, vamos relembrar um pouquinho disso, do que é essa comunicação não violenta em termos gerais? Vamos. A comunicação não violenta, é uma prática que tem sido utilizada em várias áreas, em todos os lugares, em mais de 60 países. E essa prática, em todos os lugares onde tem pessoas, ela é muito útil e apoia muito na inteligência emocional, inteligência relacional, na forma como a gente se conecta com a gente mesmo, com outras pessoas e melhora os relacionamentos, os ambientes, ajuda na criatividade para resolver conflitos. Então é algo que está crescendo muito no mundo inteiro e aqui no Brasil também, tem ficado cada vez mais conhecido, né? E é uma abordagem que foi criada por um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg. E uma coisa que eu gosto de dizer também, que às vezes as pessoas ficam com uma ideia de ouvir o nome, comunicação não violenta, acha que se trata de ser educado, ser simpático, bonzinho às vezes demais. bonzinho, isso, ou fofinho, mas não se trata disso. Uma coisa importante entender é que a comunicação não violenta, ela tem, se eu tivesse que explicar resumidamente, eu diria que ela foca na conexão entre as pessoas, em criar conexão, em restaurar a conexão que foi danificada, em fortalecer e aprofundar a conexão entre as pessoas. Às vezes é possível também entender como conexão interna, eu comigo mesmo. Então tem essas dimensões e esse é o foco talvez mais central. Quando a gente fala, você falou dessa questão da comunicação interna, quando a gente fala de você precisa se comunicar bem com você mesmo, o que é isso que a gente está querendo dizer? Como que é comunicar bem com a gente mesmo? Você quer começar? Isso tem a ver muito com autoconhecimento, né? Como é que eu lido com as minhas emoções, como é que eu lido com a maneira como eu converso internamente comigo mesma, os meus pensamentos sobre mim mesma, sobre a minha atuação, sobre o que eu sinto, e saber lidar. Por exemplo, se eu sinto alguma coisa que é desagradável e eu não gosto daquilo, eu mesma me reprimo porque eu estou sentindo algo desagradável. Então, eu fico com raiva porque eu estou me sentindo mal. Eu fico com vergonha. Aquilo vai amontoando e as coisas vão ficando complicadas. Internamente, os problemas emocionais, problemas psicológicos, que são grande mal da nossa época, assim, de estresse, né, transtornos de ansiedade, etc., eles tem muito a ver com isso, com inteligência emocional, com como eu me relaciono comigo, como é que eu sei o que eu sinto está querendo dizer para mim mesma, como é que eu lido com os meus sentimentos, com as minhas necessidades, aquilo que está dentro de mim. Então, a comunicação não violenta ajuda muito nisso também, eu lidar melhor comigo mesma, como é que eu converso comigo mesma, como é que eu interpreto aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou precisando e como é que eu ajo no mundo. Para mim também está conectado com uma ideia de eu ter mais compaixão comigo mesmo, ter mais empatia comigo mesmo. É muito comum nos processos, pelo menos o meu processo de socialização foi assim, eu vejo isso em muitas pessoas, de entender o mundo através de uma ótica de julgamentos, certo, errado, bom e mal. E eu noto muitas vezes como eu sou o meu maior crítico, o meu maior
julgador. Eu tenho, muitas vezes carrego um sofrimento dentro de mim com relação às situações. Se eu consigo ter um olhar que vai um pouco mais profundo, um pouco mais aprofundado, eu vejo o que está por trás desses sentimentos que a Sandra mencionou, eu consegui entender quais são as minhas necessidades humanas universais que estão por trás, qual que é a minha humanidade que está falando, eu consigo talvez entender que não tem nada de errado com alguma coisa que eu estou vivenciando, é perfeitamente normal, é humano, mas me conectando mais profundamente, eu também posso agir a partir desse lugar, eu posso buscar soluções para atender essas necessidades mais profundas que estão vivas em mim e que não são só minhas, são necessidades humanas universais. Isso faz parte da comunicação não violenta, a ideia esse conceito. E entender então que é uma coisa da humanidade, é uma coisa dessa experiência humana. Verdade. A gente falou desse geral, a gente lembrou um pouquinho como que foi a primeira vez que vocês participaram do programa. Vamos falar um pouquinho agora desses ambientes corporativos, gente. Como que está a comunicação dentro do trabalho, no ambiente das empresas? Tem uma coisa muito forte nesses ambientes que é uma reprodução de um certo modelo, né? Parece que nas empresas que a gente tem trabalhado em várias organizações, empresas que reproduzem esse modelo organizacional, onde é um lugar onde não se fala de emoção, sentimento, não é lugar para sentimento, lugar de trabalho, é muito comum escutar isso. Onde a hierarquia é o melhor instrumento de ordem e organização que ainda existe, e de uma perspectiva talvez um pouco mais acadêmica que eu carrego em mim, mas é essa coisa de ter visto na sociologia das organizações, existe um estudo dos modelos organizacionais que foram sendo desenvolvidos ao longo dos anos. E parece que ainda está muito presente um modelo um pouco antigo, já se evoluiu no pensamento desse modelo, mas na prática nem tanto. É um modelo mais antigo, mecanicista, de entender a organização como se fosse uma máquina e as pessoas são peças dentro dessa máquina que tem que funcionar. E não tem emoções, e não tem, essa humanidade não está presente. Desloca o funcionário da humanidade dele, né? De quem ele é de fato. Mas não é uma má intenção, é simplesmente um modelo de pensamento que está por trás e que ainda rege como a organização se faz. E nesse ponto, tem um escritor, o Arnold Mindell, ele fala sobre organizações, por exemplo, como tendo um corpo e a alma. O corpo é a estrutura, a alma são as pessoas. Então, sem cuidar da alma, como é que o corpo pode sobreviver? Então, tem uma coisa aí muito importante no trabalho que a gente tem feito, é de tentar resgatar essa dimensão e perceber que a única coisa que está faltando ali é saber como lidar com o elemento humano. Formas práticas, pragmáticas, que as pessoas possam sentir confiança e tranquilidade de sim trazer essa dimensão humana e de poder fazer parte do dia a dia, inclusive fortalecer os processos organizacionais e o trabalho conjunto. E as empresas, elas estão percebendo isso cada vez mais. Elas estão percebendo que a relação entre as pessoas, que a alma da empresa são as pessoas, e tem focado nisso, tem contratado mais apoio para estar apoiando nessa questão de estar fortalecendo as relações, fortalecendo a comunicação. Então, a gente tem sido muito chamado para empresas para estar apoiando nessa questão da comunicação, né? E que muda totalmente, afeta totalmente a produtividade, a qualidade das relações entre as pessoas, a forma como as pessoas se comunicam e como elas se sentem no ambiente de trabalho, se elas se sentem bem, se elas estão satisfeitas e têm um propósito e veem sentido naquilo e têm um senso de pertencimento, de importância no trabalho e com as relações, né, com o grupo que está ali, a produtividade é maior. Vocês estão dizendo que isso está mudando, essa mentalidade, mas mudando de que forma? É uma mudança que está vindo de demanda dos próprios funcionários, de quem trabalha ali nas empresas, ou que vem da gestão mesmo? É uma cobrança dos funcionários, que isso aconteça? Talvez os dois, né? Eu já vi coisas diferentes movendo isso. Tem pesquisas que mostram, por exemplo, o grande movimento de demissão e recontratação que é necessário. Isso tem um custo muito alto, tanto em termos humanos quanto em termos financeiros. E em termos de produtividade, a pessoa precisa uma nova pessoa entra na equipe, ela precisa readaptar e precisa conseguir entender o funcionamento. É muito... E tem histórias, por exemplo, de escutar que as pessoas não se demitem da sua empresa, mas elas se demitem do seu chefe. E isso é uma coisa interessante porque está apontando para a ideia dos relacionamentos, como é ali que está a maior vulnerabilidade, talvez.
do que faz a total diferença entre um ambiente insuportável para as pessoas poderem trabalhar, ou um ambiente agradável, que a pessoa no domingo à noite, em vez de estar naquela depressão do domingo à noite, ela está feliz, não consegue assim, aguentar, esperar a segunda-feira chegar, porque ela vai reencontrar com a equipe e vão continuar produzindo. E é uma outra energia essa de estar no ambiente de trabalho, de trabalhar junto, de produzir junto. Então, tem fontes diferentes de onde esse desafio aparece, e tem sido muito interessante ver como tem 2 pontos de intervenção importantes. Um é uma mudança de perspectiva pessoal das pessoas, por isso que é importante trabalhar, fazer algum tipo de imersão, ou curso, ou treinamento. Mas depois, uma outra coisa que a gente tem apoiado as organizações é implementar práticas que as pessoas continuem fazendo e mudando a cultura organizacional e a cultura comunicativa para que ela apoie esses relacionamentos, tenha sustentabilidade e autonomia. Que não precise da gente o tempo todo ali, né? Caminhar pessoas sozinhos, Exato, né? Yuri, você falou com a gente no início da nossa conversa sobre essa questão de descolar um pouco o sentimento, a questão humana dentro do ambiente de trabalho. A gente escuta muito isso também. Não pode misturar problema pessoal dentro do trabalho, não pode trazer problema de fora aqui para dentro. A gente sabe que isso é impossível, né? É muito impossível a gente não ser afetado tanto de problema no trabalho, na vida pessoal, quanto ao contrário também. Vocês concordam com isso? É difícil descolar isso, mas há uma forma de lidar melhor com isso? É exatamente esse o trabalho mesmo que a gente procura fazer, né? Que esse paradigma mecanicista da nossa sociedade, de onde a gente considera que, de certa maneira, emoções e sentimentos são menos valorizados do que o conhecimento racional, lógico, matemático. Inclusive, por exemplo, na escola, sentimentos, emoções não são coisas que... Hoje em dia as escolas já estão mais focando nessa questão de inteligência emocional, de ajudar as crianças a reconhecerem as próprias emoções e sentimentos, identificar nas outras crianças, ter a questão da empatia, está mais forte. Mas antigamente, por exemplo, no meu processo escolar, eu não me lembro nenhuma vez na minha vida, nem mesmo enquanto eu estudava psicologia, de alguém me perguntar como eu estava me sentindo. Então é como se os sentimentos na nossa cultura em geral fossem algo assim... menos importante, tem ou também secundário. Aspectos do machismo, por exemplo, a ideia de que um homem mostrar sentimentos é um sinal de vulnerabilidade, de fraqueza, de fragilidade. Então, é um receio de não, mesmo ao tentar isso, eu posso estar correndo o risco de não ser mais desejável ou de não ser mais visto na minha força. Então, tem uma coisa de suprimir isso também, né? Só contribuindo nessa... Então, a gente mesmo tenta suprimir isso, né? Exato. Sim, a gente aprendeu crença aí que desde criança, se tornou uma crença de que emoções não são importantes, são secundárias, são perigosas, é vulnerabilidade, fraqueza. Então a gente reprime, deixa de lado, esconde, mas como você falou, os seres humanos somos uma coisa só, um todo. Então não tem como separar uma coisa da outra, né? É como se, tem uma analogia que eu gosto muito de fazer, como se nosso organismo, nosso todo, como se a gente fosse um carro, por exemplo, nossas emoções seriam as luzes no painel do carro. Luzes e ponteiros que estão indicando se está tudo bem no nosso carro, em nós mesmos ou não. Então, aquelas luzes estão lá dizendo, uns sentimentos alegres, agradáveis. Estão mostrando, está tudo bem, o combustível está cheio, o tanque está tudo em ordem, está tudo certo. Se tem lá uma luz vermelha, quer dizer que tem alguma coisa que está faltando, que eu preciso cuidar. Mas a gente não aprende, como se a gente tivesse um painel de um carro super sofisticado, que são nossos sentimentos, mas na nossa sociedade a gente não aprende a ler esse painel. Então, a gente tem lá luzes acendendo e eu não sei o que elas significam e ainda por cima eu aprendi que tem luzes que são feias e erradas. Então eu tento ignorar. A luz está lá piscando. Por exemplo, eu fico com inveja, ciúmes, raiva, tem esses sentimentos mal vistos, né? E aí eu fiquei com ciúmes. Agora eu fico com vergonha porque eu fiquei com ciúmes. Aí eu fico com raiva porque eu fiquei com vergonha porque eu fiquei com ciúmes. Aí começo a ficar ansiosa porque eu fiquei com raiva porque eu fiquei com vergonha. E aquilo vai acumulando. Eu penso assim, não, eu vou ignorar, tudo isso vai desaparecer. Eu vou continuar dirigindo o meu carro e as luzes vão sumir sozinhas, magicamente. E eu vou dirigindo. Chega uma hora, o que acontece? Funde o motor, pifou o carro.
significa o quê? Depressão, transtornos de ansiedade. As doenças sociais que a gente vê muito. Todas essas questões emocionais e sociais que estão aí. E é uma falta desse contato, de saber identificar. Essa emoção está aparecendo, por mais desagradável que ela seja, ela tem uma função importantíssima. Está querendo dizer que tem algo que eu preciso cuidar para o meu próprio bem-estar, para o meu... Então, elas são sinais valiosíssimos e não coisas para a gente esconder e jogar debaixo do tapete. Inclusive no ambiente de trabalho. E é bom, né, a gente ter essa consciência disso e conhecer a gente melhor também, para a gente ser até mais tolerante com o outro, saber que um dia eu posso estar sentindo isso, um dia eu posso não estar bem, então, às vezes eu sou ríspida com o outro porque eu não estou bem, aí o outro vai entender, ok, ela não está bem, tem dia que eu também não estou. É muito importante isso, né, gente? Daqui a pouco, depois do intervalo, eu quero colocar alguns exemplos de situações, vocês fizeram isso com a gente na primeira participação aqui, de situações dentro dos ambientes corporativos para vocês fazerem uma simulação desse diálogo e como sair dele de uma forma melhor. Pode ser? Pode ser? Então a gente volta já já. Como está o seu ambiente de trabalho? A comunicação entre os funcionários é respeitosa? E a gestão, como ela se comunica, né? Como é a comunicação dela com a equipe? Comunicação no trabalho. Este é o nosso tema de hoje. Os nossos convidados são o consultor e cientista social Yuri Haas e a psicóloga Sandra Caselato. Gente, eu lancei um desafio aqui para os meninos, eles ficaram meio que discutindo aqui no intervalo, nós vamos tentar fazer um improviso aqui agora. De situações que a gente vive, a gente aqui, a gente aí, vocês aí em casa, todo mundo vive no ambiente de trabalho, para ver como que a gente lida melhor com esse tipo de situação. A gente separou aqui 3. Primeiro exemplo, o gestor, o chefe, chegou lá, pediu algo para a equipe, ele não se fez muito entender, a equipe também não entendeu muito, ficou por isso mesmo, ele foi embora, 3 dias depois volta cobrando o que ele tinha pedido. A equipe não fez, e aí? Muito bem, vamos então fazer uma simulação de 2 conversas, uma que vai mal e uma outra conversa que poderia ir melhor, tudo bem? Puxa, eu não estou entendendo. A gente não falou que ia entregar já o relatório? Eu falei que precisava chegar mais rápido. Por que não entregou ainda? Não, mas eu estou fazendo ainda o relatório, não está pronto. Ué, mas a gente não falou que ia entregar mais rápido? Eu estava esperando ele já na minha mesa. Então, eu estou fazendo mais rápido, eu estou fazendo o mais rápido possível. Ok, então vamos agora mudar e ver como essa conversa poderia ir melhor. Eu estou um pouco preocupado porque eu achei que tinha deixado claro, eu quero o relatório, a gente precisa entregar ele até amanhã. Então, eu quero saber como é possível, será que você conseguiria entregar o relatório até amanhã para mim? Talvez ainda na parte da manhã, para eu poder revisar e ver se a gente entrega ele a tempo? Eu não sei se eu consigo dar conta disso. Eu tenho várias outras coisas para estar fazendo, a não ser que eu foque somente nisso e deixe de lado os outros trabalhos que eu estava focando. Né? Você poderia também pedir apoio para alguém para fazer isso junto? Talvez isso aceleraria? Teria uma maneira de entregar isso para mim até da manhã de manhã? Sim, talvez eu possa pedir apoio para os outros projetos e eu posso focar nesse relatório. E aí, talvez, eu acho que a gente consegue entregar tudo no prazo. Tá, amanhã até às 11 horas, pode ser? Amanhã até às 11 horas. Tudo bem. Se você vê que está atrasando, você pode me avisar, por favor? A gente reajusta? Tá bom, tá ok. Tudo bem. Então, aqui tem alguns elementos importantes. O primeiro é uma questão do como na linguagem, às vezes, as pessoas assumem responsabilidade ou entregam, não assumem a responsabilidade pelas suas próprias ações. Então, essa coisa de, por exemplo, estar cobrando e a pessoa, em vez dela estar falando o que ela fez ou deixou de fazer, dela estar levando isso, na realidade, eu não sei se você estava jogando isso tanto para fora. Mas né? era outra pessoa que ia isso fazer, às vezes acontece. não era eu. Quem ia fazer era... alguma coisa assim? Dando Passando desculpa, passando para frente. Mas não, você me pediu para fazer uma outra coisa e agora eu estou... Culpando o outro. Esse jogo da culpa, na realidade, que a gente chama... E que é uma coisa que a gente busca transformar no processo da comunicação não violenta. Em vez de procurar quem é o culpado, mudar para um outro jogo,
que é um jogo de como a gente consegue fazer isso de uma maneira que atenda às necessidades de todos nós. Então, procurar encontrar soluções. O que a gente pode fazer para chegar no que a gente quer, em vez de encontrar quem fez errado e quem é culpado. A gente perde muito tempo que não com dá isso, em nada. né, Perde gente? tempo e não é produtivo. E diminui o bem-estar, diminui a boa vontade das pessoas, o medo de se sentir culpado, de fica aquela tensão, tentando encontrar o culpado, podia estar usando o tempo resolvendo o problema, exatamente. E uma outra dimensão também, que é uma armadilha muitas vezes que se cai nela, é fazer um pedido para as pessoas de uma forma muito genérica, muito generalizada, sem ter a clareza ou a especificidade, ou pelo menos a confirmação de que nós estamos entendendo que estamos falando da mesma coisa. Então, às vezes, eu posso estar fazendo um pedido, para mim, eu acho que eu estou sendo claro. Eu acho que quando eu falo assim, eu queria que entregasse para amanhã o mais rápido possível. Mas o que é mais rápido para mim e o que é mais rápido para outra pessoa? Então, quando nós falamos de termos que talvez são menos passíveis de interpretação, por exemplo, falar de um horário específico, como eu estava colocando, de um período específico, como eu estava colocando. Uma data. Isso ajuda a estar usando uma base comum de entendimento. E às vezes, quando não é, mesmo assim não necessariamente esteja totalmente claro, há outros recursos que é os da confirmação, o recurso da confirmação. Certificar que o outro entendeu. Você pode me dizer o que você entendeu do que eu falei? Eu não sei se eu fui totalmente claro, eu quero saber o que chegou em você. E a pessoa é convidada então a falar assim, olha, o que eu entendi é isso, isso, isso. Isso é protocolo em muitas profissões, na realidade, principalmente profissões que têm risco de morte, essa coisa de confirmar o que chegou do outro lado. Nunca se fecha a conversa na base do entendeu, entendi. Tem um risco muito grande nisso. Né? Esse exemplo que o Yuri está dando, profissões, por exemplo, como piloto de avião e controlador de tráfego aéreo, passa a informação para o piloto repete a informação. Ele não diz, entendi, valeu. Sim. Ele repete exatamente que é a única maneira de quem passou a informação ter certeza que a informação chegou correta. Né? Nos hospitais também isso acontece, inclusive, cada vez mais os hospitais, não só na hora de uma cirurgia, por exemplo, mas na internação, de confirmar com a pessoa, o seu nome é esse, você veio aqui para fazer tal procedimento e você pode repetir, por favor? E a pessoa repete, meu nome é tal, eu vim fazer esse procedimento. Porque imagina quanto erro, quanto acidente já aconteceu nessas profissões que têm risco de morte, para isso virar protocolo. Sim. Mas a gente, no dia a dia, na comunicação, a gente acredita muitas vezes que estamos falando português e isso basta. Então, a gente está se entendendo. E nos ambientes organizacionais tem umas pesquisas assustadoras que falam sobre ambientes de reunião em que diz que entre 30% a 50% daquilo que é dito em reuniões não é compreendido da maneira que foi intencionado. Olha só. Então, essas confirmações são muito necessárias no ambiente organizacional, tanto no lidar a dois, quanto no ambiente de reunião. É uma perda de tempo, né? Um retrabalho de o que foi decidido numa reunião e a pessoa acha que está claro, que foi combinado e cada um está pensando uma coisa. Como por exemplo, falas generalizadas, como, por exemplo, eu quero a colaboração de vocês, eu quero mais colaboração, eu quero mais participação. Tem que ser específico. O que significa colaboração? Para Qual mim, ação? Colaboração é uma coisa. Para outra pessoa, a pessoa acredita que ela está colaborando. Exatamente, não é específico. Colaboração, para uma pessoa, pode significar chegar na hora. Para outra pessoa, pode significar participar da reunião. Para outra, pode significar fazer o mais rápido possível. Enfim, tem que ser assertivo. Tem que ser assertivo. Com clareza, pedidos claros, específicos, concretos, realizáveis, né? Para ter acordos claros. Isso apoia muito. Né? E na hora de dar um feedback, vamos fazer mais uma simulação assim, o gestor dando feedback para aquele funcionário sobre o trabalho dele. Bom, vamos lá. Então, vamos fazer de novo uma conversa que vai mal e uma conversa que vai bem. Eu faço o chefe de novo. Sim. Vamos ver. Olha, é o seguinte, eu estou avaliando aqui, eu estou vendo aqui o relatório do último trimestre e, infelizmente, você não atingiu as metas, então não vai dar para você ter o bônus que a gente tinha conversado, eu sinto muito. E a gente precisa ver para o próximo trimestre, as coisas precisam melhorar, senão a gente não sabe se vai poder manter você aqui.
Agora, nesse tipo de conversa é pesado, Nem sei o que né? falar. É muito difícil estar nesse... Porque tem muitos elementos atuando aqui. Um dos elementos é a hierarquia. Né? Então, tá na minha mão o poder de tirar esse emprego dessa pessoa. Isso não é legal. Isso é uma coisa que tem influências muito detrimentais. A gente pode falar sobre como compensar isso. Tem umas questões de mudança de modelos organizacionais que ajudam isso não ser algo negativo, mas enfim. Vamos tentar fazer de uma outra forma a conversa? Fulano, eu tô vendo que tem aqui uma série de questões que a gente tinha conversado, que a gente tinha colocado junto como metas, né? E eu queria revisá-las junto com você e ouvir um pouquinho como é que foi para você essas metas. Eu estou vendo que algumas foram alcançadas, outras não. Eu queria ouvir um pouco de você. Como é que foi para você isso? Foi esse trimestre ele foi bem puxado, né? Teve bastante coisa para fazer. A gente teve mais demandas do que normalmente. E realmente eu não consegui dar conta de tudo que a gente tinha combinado no início. Eu consegui dar conta de muita coisa e, além disso, eu estou com algumas questões assim, pessoais. Estou com o meu filho doente e eu tenho estado muito com a cabeça nele. E eu sei que isso não deveria interferir aqui no meu trabalho, mas tem me afetado um pouco. E tem alguma coisa que você vê nessa avaliação como uma autoavaliação sua, coisas que você gostaria de ter feito melhor, ou que você acha que você poderia ou poderá fazer melhor no próximo trimestre? Bom, eu não sei, pensando agora, eu acho que talvez eu poderia ter pedido ajuda, apoio para algumas pessoas, para conseguir terminar no prazo. Eu não pensei em fazer isso. Então a gente pode talvez pensar sobre essas questões, porque para mim é muito importante que a gente atinja as metas que a gente está colocando, e quando a gente não atinge metas, isso me diz que uma das duas coisas: ou a gente não colocou a meta certa, ou a gente não teve o apoio necessário para poder atingir essa meta. Então eu tô feliz que você está me contando do seu filho agora, mas eu queria ter sabido disso um pouco mais cedo para eu poder buscar o apoio necessário para a gente alcançar a meta e você poder cuidar das coisas que são importantes para você. Podemos, para o próximo trimestre, ter uma comunicação mais fluida, de forma que se tiver um problema acontecendo, você vem falar para mim, para a gente poder ajustar isso e poder cuidar que a meta seja atingida? Sim. Tá. Parar aqui. Isso é um cenário. A gente pode, na realidade, os cenários são vários, a gente também está improvisando agora uma coisa que não é real, né? Normalmente nós trabalhamos em empresas e organizações com coisas muito reais e muito difíceis. Mas esse é um exemplo de conflito real também. Isso é baseado em exemplos reais que nós vemos por aí. Mas a ideia aqui é realmente tem alguns elementos, de novo. Então tem a questão da hierarquia que eu mencionei, que para um gestor saber usar essa posição de uma maneira a convidar para a cocriação, de não estar falando tanto do lugar de cima para baixo como uma maneira de manter ordem e controle. A ideia de hierarquia muitas vezes é uma tentativa, né, de manter ordem e controle, para ter segurança, para saber que as coisas vão acontecer como elas deveriam acontecer. Mas nesse outro modelo, a ideia é convidar para que os dois cuidem juntos. Tem muito mais apoio e mais sustentabilidade, e muito menos pressão nesse lugar. Muitas vezes você olha para o chefe com um olhar como se fosse uma coisa intocável. Distante, né? Mas existe um sofrimento muito grande nesse lugar. A gente escuta muito nas organizações, principalmente nesse momento de dar o feedback, os chefes adoecem. Os gestores, sim. Adoecem, porque eles precisam ter essa conversa difícil. E isso é muito desumanizador, ter que trazer esse tipo de experiência para outra pessoa, onde a outra pessoa vai receber essa martelada na cabeça, né? Então, se a gente consegue encontrar maneiras de convidar, ser um convite isso para, olha, me ajuda, eu quero junto fazer isso, eu preciso cumprir com essas obrigações minhas, você tem as suas obrigações, como a gente cuida de nós dois? Né? Isso muda muito. Essa questão do clima, né, do clima organizacional, de como as pessoas se sentem, se elas se sentem compreendidas, apoiadas, e estamos juntos, somos uma equipe que estamos juntos e a gente se entende e trabalha junto.
é muito diferente de uma equipe onde existe medo, onde existe vergonha, culpa, essa coisa, e isso diminui a tensão emocional, diminui a produtividade, a presença, a qualidade de produção. Então, a gente trabalha também nesse sentido, de estar apoiando como é que os ambientes eles podem ser mais colaborativos, mais cooperativos, com mais empatia. Depois do intervalo, vamos falar um pouquinho da comunicação entre os colegas de trabalho mesmo? Vamos, a gente vai para o último intervalo e voltamos já já. Estamos de volta falando hoje sobre como tem sido a comunicação no ambiente de trabalho. A gente já deu alguns exemplos aqui de conflitos que as pessoas vivem no trabalho, relação da gestor com a equipe, dessa comunicação que é feita e a comunicação entre os colegas de trabalho. A gente tem vários exemplos, a gente tem algum conflito fora do trabalho, aconteceu, bate o carro, terminou um relacionamento, estou com problema com meu filho, aí vem para o ambiente de trabalho mais tenso, mais talvez nervoso, estressado, é agressivo às vezes com o colega de trabalho, e aí ele também às vezes não sabe entender isso, e aí vira uma comunicação tóxica entre eles, um falando mal do outro. Como que a gente lida com isso? Que os colegas de trabalho lidam com as emoções uns dos outros e conseguindo trabalhar de forma mais harmônica? Isso é uma coisa muito comum mesmo, né? Todo esse cenário que você descreveu aí, das pessoas estarem com os seus problemas individuais, como a gente não tem como separar o que o que está acontecendo fora com o que está acontecendo aqui, a gente é um todo, é como se eu tenho questões e problemas fora do trabalho, eu estou carregando uma mochila com essas questões comigo enquanto eu estou no trabalho, como se eu estivesse carregando aquele peso, né? Uma das práticas que a gente costuma trazer muito para as empresas é apoiar, criar espaços específicos para as pessoas conseguirem se conectar nessas outras questões, que são questões mais emocionais, questões de fora do trabalho. Não quer dizer trazer as emoções e o que acontece fora para o tempo inteiro durante o trabalho, mas ter momentos específicos, por exemplo, no momento de chegada ou no momento antes de começar uma reunião e cada um fala brevemente como é que está a sua vida. E isso é uma coisas assim simples e pontuais que apoiam as pessoas a estarem se conectando um pouco mais e estar compreendendo. Às vezes você consegue até compreender que parece que a pessoa está irritada hoje. Ela está irritada comigo. Nossa, ela não vai com a minha cara, essa pessoa. E eu detesto ela. Olha como é horrível, odeio trabalhar com ela. Não vou ajudar ela no que ela está fazendo. E já começa a criar toda uma história. Que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Eu achei que ela estava brava comigo. Se de repente, naquele momento, eu escuto, nossa, ela está passando por um momento difícil na vida dela. O pai está no hospital. Ela está com dificuldades. Por isso que ela está com essa cara de irritada. Não é comigo. Então, tem coisas assim que são simples e que ajudam a transformar as relações e as conexões, né? Muitas vezes esse talvez seja um dos principais pontos do nosso trabalho, porque nas organizações, quando a gente é trazido para dentro de uma organização, por exemplo, para oferecer um treinamento, então tem esses dois momentos, como eu tinha mencionado. Um é ajudar as pessoas a mudar o olhar, a todos mudarem o olhar, e aí um segundo é aprender como fazer, como trazer isso para o dia a dia. Isso faz parte integral dos nossos cursos, tanto os cursos que a gente oferece em organizações, quanto cursos abertos. A gente está agora aqui na cidade oferecendo um curso nesse final de semana, um curso aberto. Na verdade, né? Somos de São Paulo, isso, moramos em São Paulo, e estamos esse final de semana aqui oferecendo um curso aberto para quem quiser, tiver vontade de se inscrever, pode vir, ainda tem algumas vagas. E vamos estar de novo aqui em novembro, nos dias 1, 2, 3 e 4 de novembro, oferecendo de novo o módulo 1. Agora é o módulo 1 esse final de semana. Em novembro vai ser o módulo 1 e o módulo 2. Então, quem quiser vir pode ser ou agora nesse final de semana ou nos dias 1 a 4 de novembro. E pode procurar no nosso Instagram, Curso CNV, ou então Sinergia Comunicativa, e procurar também no nosso Facebook, Sinergia Comunicativa, a gente tem lá as informações. Então, lá tem tudo dos cursos de onde
vocês estão? Quando vocês estão? Tem todos os Tem, cursos, nós- a gente viaja nós pelo postamos. Brasil inteiro e esse final de semana a gente está aqui agora em Belo Horizonte e a gente pretende voltar mais 4 vezes esse ano. E às vezes a gente vai para organizações fazer um curso mais abrangente dentro da organização. Às vezes organizações enviam pessoas para esses nossos cursos abertos. Estão abertos para qualquer um, mas vêm pessoas do RH, treinamento, chefias, vêm para os cursos abertos para então levar alguma transformação para sua organização que envolve esses pontos que a gente estava falando. E é bom lembrar que se a gente vai, faz essa mudança da gente, a gente já acaba contaminando o nosso ambiente de trabalho também, mudando esse ambiente Sim, de trabalho. é até, eu gosto da palavra contaminando, mas tem uma coisa Parece mais de negativo, mas- convidando, como se fosse assim, é um convite. A pessoa que muda a sua postura, ela acaba convidando os outros a terem uma outra postura também. É muito interessante como isso acontece. Gente, sim. só uma última coisa, uma última pergunta que a gente está no final. Às vezes, tem as pessoas o seguinte, que às vezes chegam, demandam, pedem, conversam, às vezes são um pouco mais agressivas e tudo, mas incisivas no que estão pedindo e tudo, ou então se envolve num conflito com um colega de trabalho, aí beleza, conversaram ali, resolveram ali, acabou. Depois está tudo bem para aquela pessoa, mas o outro se magoa e mistura esses sentimentos. A gente precisa repensar isso também e ser mais frio nesse tipo de conflito? Eu não sei se eu diria ser mais frio. O que eu gosto mesmo é olhar para o sentimento. Tem uma mágoa? Então tem alguma coisa importante para olhar por trás dessa mágoa. Como tem algo aquela- para cuidar. aquela luz do painel do carro, luzinhas né? do painel, exatamente. E se no ambiente de trabalho existe já algum acordo de, olha, eu posso virar para o meu colega e pedir empatia, por exemplo. Olha, você pode me escutar por 2 minutos? E isso pode ajudar muito Pode quando ajudar. surgem essas coisas. Verdade, olhar para o outro e acolher o outro, né, gente? Muito obrigada pela participação, por participarem com a gente de novo, viu? Obrigado pelo convite. pelo Muito bom convite. estar aqui. Voltem Muito bom sempre, estar aqui viu? com você. Obrigado. Obrigada. E ótimo dia, obrigada pela sua companhia também. Amanhã eu volto às 8h30, eu te espero. Até lá.